Olá, pessoal. Estamos aqui, então, no programa 214, quase chegando a 5 anos. Hoje com o Maurício Mancio, um economista classe A, uma pessoa que trabalha com conselhos de empresa. Vamos trocar uma ideia sobre vários segmentos de negócio, principalmente um negócio que é de um dos nossos patrocinadores, né? A Bem Medical. E lembrando sempre que o programa passa às quintas-feiras, às 16 horas, transmitido para mais de 196 países pelo canal 160 Soul TV, pelo app também Pou Stream, de Porto Alegre para o mundo. Lembrando sempre que o mais importante para nós é você. A gente sempre procura levar conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Estão na rede social, fica gravado no YouTube, tu pode assistir então e retomar o programa. Aliás, já estamos escrevendo livro sobre o programa e correlacionando a minha experiência com o meu conhecimento vinculado aos meus telespectadores e vinculados aos meus entrevistados, melhor dizendo. Apoio Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7.200, tudo para a sua casa, e ambientalize, como o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores, né? Método Soluções de Engenharia, engenharia mais do que obra, é soluções, e a Bem Medical, soluções em saúde, vamos cuidar da saúde. Então, Postream é um canal de comunicação do Grupo F Brasil. Assine nosso canal no YouTube, ative as notificações e acompanhe. Vem patrocinar aqui, né? Direção-geral, Fabiano Brasil, fabuloso, grande jornalista. Coordenação de jornalismo, Tavson. Coordenação técnica, o Eduardo Azevedo. Então, participe, está em todas as redes sociais. Seja muito bem-vindo, meu querido Márcio Mancio. Maurício Mancio. Márcio Mancio é um consultor de empresas, não sei se tu conhece. Não conheço, Márcio. É um palestrante também, já trabalhou comigo, então por isso que eu me atrapalhei. Um grande beijo pro Márcio. Maurício Mancio. Maurício, economista. Quem é? Eu conversei com ele a partir estava na sala do meu dentista para tirar o siso e me encontrei, começamos a conversar e tem muitas conexões interessantes. Maurício, quem é o Maurício Mancio? Me fala um pouquinho do teu DNA e esse economista aí. Ok. Antes de mais nada, Francisco, ao te cumprimentar, eu saúdo a todos aqueles que estão nos assistindo. Maravilha. Né? E dizer que é uma honra para mim estar aqui contigo. Tá legal. Quem é Maurício Mancio? Maurício Mancio é um economista que se tornou economista ao longo da vida. Porque a minha origem, como eu já te disse aquele dia, venho da área industrial, né? 45 anos de área industrial. Venho da área de papel e celulose. Vim para o Rio Grande do Sul para trabalhar na Melita. Aonde? Na Melita, na Celupa Melita em Guaíba. Poxa. E lá fizemos um belíssimo trabalho. E chegou um determinado momento, como eu ainda não tinha um curso superior, mas já estava trabalhando como diretor. Autodidata e estava trabalhando. E veio um comunicado que eu precisava fazer um curso superior, que eu estava gerando muitos problemas para a estrutura administrativa dos recursos humanos, né? Porque eu era o único no mundo que não tinha curso superior. Que interessante. Interessante, né? E daí, nesse caminho... Mas tu nasceu, tua família é de Guaíba? Não, não. Eu sou curitibano, nasci em Curitiba. Tá. Minha esposa é de Curitiba. Papai e mamãe? Tudo de Curitiba. O que faziam? Meu pai era comerciante e minha mãe do lar. Tá. Gostava de uma cervejinha, daquela gelada sempre. Bom. E mãe de 6 filhos, imaginem. 6 filhos. Hoje em dia, tinha que vender, né? Tinha que vender, porque não sei como aguentava, né? 4 homens e 2 meninas. Bom... E aí daí viemos para cá, convite da Melita, né? Eu fui contratado então para vir para cá. E aí fui fazer um curso de economia aqui. Fiz um curso de economia na Ubra. E, como vou te dizer, por que eu decidi por economia? Porque todo homem técnico, ele é muito lógico. Ele é muito... 1 mais 1 é 2. Sim. Só que ele esquece daquela velha fórmula, né, Francisco? 1 mais 1 mais fator humano é igual a mais ou menos infinito. Então, quando se coloca o ser humano
em qualquer sistema lógico, ele desequilibra. Sim. Completamente. Então, eu optei por uma ciência social, que é a economia. Perfeito. Porque, tecnicamente, eu tinha já uma condição, digamos, sedimentada, não é? Tu era diretor Eu era gerente geral da fábrica da Silupa em Guaíba. da Silupa e Guaíba. É interessante isso aqui, porque a economia, ela pertence às ciências políticas e econômicas. Sim. Pertence, então, à administração, à FACE, né? Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Então, aquilo que ele estava falando, né? A economia entra, a administração é gestão, gestão é tomada de decisão. A contabilidade é 1+1, é legalista, né? Sim. E 1+1, quanto tu quer que dê, Exato. porque conforme tu apropria os custos, tu consegue chegar a um determinado resultado. Quando entra na questão da economia, aquilo que ele falou, é o ser humano no ambiente. Eu te confesso uma coisa, Maurício, quando eu estudei economia na faculdade, eu não entendi quase nada. Quando eu fiz o meu pós-graduação, eu tinha um professor que era um peruano, que fez um estudo da rota do Mercosul, a rota mais produtiva do Mercosul. E aí ele provava que passava lá por Ibirubá, passava a rota da produção. Uhum. Então era a rota mais eficiente economicamente. Mas eu não entendia nem o que o professor falava. Quando eu cheguei no mestrado, eu tive o Frakelli, que é um doutor, e ele explicou a economia mostrando a política. E aí ele mostrava o presidente, o que ele falava antes de se eleger, o que ele fazia depois que elegia, e o reflexo que dava. E aí eu comecei a entender, porque esse macroeconomia e microeconomia, né, essa expansão, interfere em toda a sociedade. Diretamente. Né? Então, voltando lá, me conta a experiência da fábrica. Daí eu já tinha iniciado o meu curso de economia, já estava gerente geral da fábrica. Sim, eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. E aí, num determinado momento, já formado então, aconteceu um fato muito, muito importante, porque eu pertencia à Associação Comercial Industrial de Guaíba, né, a SIGUA, e na época e tinha um hospital Nossa Senhora do Livramento, em Guaíba, hospital sem fins lucrativos, e que na época ele tinha várias empresas, inclusive a prefeitura, que subsidiava o hospital, né? E não tinha quem pôr lá, porque ninguém queria assumir a bronca. Daí, depois de várias e várias discussões, eu fui para lá. Mas aí tu saiu? Não, trabalhava no hospital. Voluntariamente? Voluntariamente, sem absolutamente remuneração nenhuma. Eu era o presidente da Associação Hospitalar, naquela época. Sim, é a mesma coisa que eu sou da PAC. E aí, eu entrei no hospital e comecei a entender o hospital. Por que a saúde é tão difícil? A saúde é tão difícil porque a saúde ela ficou parada no tempo. Quando você olha a indústria, quando você olha o comércio, né, você vê que o desenvolvimento das coisas, o upgrade dos sistemas, a forma do pensamento, tudo isso muda. Tudo evolui com a tecnologia. Com a tecnologia. Na saúde, ela evolui, mas muito lento. Muito lento. E quando eu entrei lá, que eu comecei a ver, né, porque eu entrei naquele tempo que você recebia serviço prestado hoje, 90 dias depois, sem correção monetária. E naquela época tinha inflação, então... Então, o serviço que você prestava no mês, 90 dias depois, ele praticamente não existia mais. E não havia o valor. Então, os medicamentos, todo o processo caminhava e levava, logicamente, à insolvência. Então, nós fizemos um planejamento dentro do Hospital Nossa Senhora do Livramento para que ele se transformasse com uma visão um pouco mais dinâmica, olhando o hospital não da forma realmente que ele estava se olhando naquele momento, mas se olhando de uma forma um pouco mais progressista, com um pouco mais de desenvolvimento. Fizemos esse trabalho, né? Eu fiquei como presidente durante 2 anos. Foi aí que me apaixonei pela saúde.
Porque aí, saindo de lá, eu fiz um curso praticamente um MBA Sim, de hospitalar. hospitalar durante 2 anos, Gestão de hospitalar. gestão hospitalar, administração e gestão hospitalar, durante 2 anos. Para quê? Para me entender esse mundo melhor, porque você não tem como você fazer qualquer tipo de trabalho se você não entende a raiz, né, e o DNA do negócio, né? Uhum. Bueno, com isto eu comecei a entrar na saúde. Comecei a fazer os trabalhos na saúde e foi evoluindo esse trabalho todo. E chegou um determinado momento, eu acabei também prestando um trabalho muito forte no Círculo Operário Caxiense. Já entramos aí. Me dá uma noção, Maurício Manso, quantos por cento da economia circula na saúde? Puta, eu não sei te dizer. Não é complicado. É muito complicado, porque Mas ele se dentro da você legislação, olha, dentro da da legislação legislação, eles têm um valor, uma cota mínima. Só que hoje existe uma coisa muito importante dentro disso, que é as terceirizações, né? Hoje todo o sistema de saúde está sendo terceirizado, está sendo mais profissional, mais profissional. E isto tem melhorado substancialmente, digamos assim, a performance dos hospitais. Só que quando você fala de saúde pública, dos hospitais públicos, a maioria das pessoas que estão lá estão concursadas. Estão dentro da estrutura do governo, do município, certo? Concursadas. Essas pessoas, elas não podem ser mandadas embora. Quando entra, eu vou te dar uma das fraquezas do sistema, tá? Quando entra o camarada, então esse pessoal aqui, eles têm uma determinada política dentro do ponto de vista, digamos, da política de pessoal, eles têm as suas contribuições, contribuem para um fundo, né, que vai se garantir eles na sua aposentadoria, etc. Quando você começa a terceirizar a saúde, o que acontece? A saúde terceirizada, ela vem para dentro do sistema público. Dentro do sistema público através de uma concorrência. Sim. Quando ele faz os custos da concorrência dele, o que ele faz? Ele embute lá dentro salário família, ele embute lá dentro todos os custos de pessoal, ele embute lá dentro. Então, o município começa a pagar 2 vezes isso. Ele paga para os concursados que não estão mais exercendo as suas funções e paga para o terceiro que está entrando. Então aí você já vê um primeiro colapso do negócio. Já era ruim, porque o serviço prestado não é atualizado. Exatamente. E aí fica pior porque eu faço uma... Estamos falando em custo, não estamos falando em qualidade do serviço. Tá? Estamos falando em custo. Tá. Então o custo para o órgão público, ao invés de cair, aumenta. Porque nenhuma empresa terceira vai entrar dentro de uma concorrência sem o objetivo dela, dentro do ponto de vista do lucro que ela precisa ter. Então, você veja, dentro como é difícil medir o custo da saúde. É muito difícil se medir isso, porque você começa a olhar um lado, né, que você tem já... Da cultural de eficiência. Mas eu vou te dar um exemplo de Guaíba. Eu faço parte em Guaíba do Observatório Social de Guaíba, uma instituição que só tem... Somos observadores. Cabe a mim analisar, eu analiso há 8 anos, analiso os números de Guaíba, de todas as secretarias, e Guaíba, nesses últimos 8 anos, era seu 15º município em arrecadação, e hoje está entre os 4 primeiros. Sensacional, eu fico impressionado, um grande abraço para o Maranata. Para o Maranata. A sua esposa também. Sim. E também eu tenho grandes amigos lá, o Tenente Coronel Luciano, que esteve lá, a delegada, eu entrevistei a delegada de Eldorado, e que também aqui a delegada, eu quero dar referência a eles, tá? Delegada, cara, que turma boa lá aqui, tá? Beleza, vamos continuar aqui, ó. ADC é Conselho, delegada, agora me fugiu o nome dela aqui. Não, é Luciano e... Bom, anyway, continuando. Ok. Então, o que acontece? Então, saímos de vou te dar um exemplo de comprometimento financeiro. Então, veja, quando se estava com 15%, com o 15º, né? Lá na posição 15ª, você tinha um custo já
de 52% sobre o valor do caixa, etc., etc., que tem que ser 52% por lei. A gente sabe que muitas vezes ultrapassa isso, né? Mas, o que acontece? O município saiu de uma arrecadação anual de 265 milhões de reais ano para 650 milhões de reais ano. Por causa da CMPC? Não, é uma somatória de coisas que tem ali. Você tem várias empresas dentro de Guaíba que contribuem fortemente para que isso aconteça. Ou seja, o Toyota, Parque o Parque Tecnológico vai melhorar agora. Com a Aerocity. Com a Aerocity, então esse troço vai levantar voo, né? Então, quando você olha essa Mas a CMPC também, né? Mas ela está indo para... Ela está expandindo para... Mas aí não em Guaíba. Não, Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro. Pertencia a Guaíba? Hoje é cidade, Barra do Ribeiro? Não, é cidade independente. Município. Sim, tá. Sim. Então, essa visão, o que acontece quando a gente olha isso, né? Teoricamente, como você tem a massa salarial lá, né? Com 265, quando você dobra, teoricamente esse percentual deveria cair. Porque ele se fixa, ele vai subindo dentro das projeções de inflação, claro, acordos sindicais, etc, etc. Quando chega lá na ponta, o que acontece? Você olha hoje lá, na coisa, continua os mesmos 52%. Então, eu brinco sempre, né? Por mais que o município cresça, se mantiver sempre esses 52% sobre a receita, sempre vai ficar numa situação complicada. Vamos pensar assim. Nós recebemos 650 milhões no ano. Se você pegar 50%, 300 milhões disso foi para o erário público. Foi para pagar funcionário. Então, você começa a olhar isso, você começa a se questionar isso agora na saúde. Entendi. Então, quando você olha lá, por exemplo, o camarada que estava lá dentro da estrutura da saúde, certo? Com um determinado salário, que veio o terceiro, substituiu ele, mas ele continua lá? Qual o percentual que isso dá sobre a folha? Vai aumentar. Vai aumentar. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente começa a ver que não é possível realmente você fazer qualquer tipo de coisa ou fazer qualquer projeção financeira se você não tiver um controle muito bem feito, né? Perfeito. E aí, então, tu ficastes até quando como diretor da fábrica, como gerente? Eu saí da Melita em 97, 98, 97. Depois fui contratado pela Votorantim. Sim. E a Votorantim eu fiquei até 2010, na fábrica de Guaíba. Daí participei de toda essa expansão florestal, antes de ser vendida para a CMPC, participei de toda a reformulação, a venda para a Santer, enfim, toda essa mudança... A antiga Beauregard foi vendida para a Votorantim. Não, foi. Aí tem uma história interessante também, né? Porque o grupo Votorantim havia fechado, a Beauregard foi vendida para a Klabin. Sim. Né? A Klabin vendeu para a Aracruz. Sim. E a Aracruz, 15 dias antes de explodir lá no fatídico 2010, acho que deu aquele problema, né? Uhum. O que aconteceu? A Votorantim havia assinado uma carta de intenção de compra com a Aracruz de caráter irrevogável e irreversível. Então, quando aconteceu aquilo, que a Aracruz foi para baixo, a Votorantim assumiu a CMPC. E no interim dessas negociações, ela veio a vender a fábrica para a CMPC do Chile. Do Chile, entendido. Bah, que loucura esse aqui. É, um jogo... E por que Guaíba... Então, Guaíba, nós estamos sentados ali, Guaíba, um dos lugares do mundo que tem mais água. Sim. Porque eu tenho o Aquífero Guarani, eu tenho o Delta do Jacuí. Sim. E é um absurdo, né? O mundo tem sede e nós estamos num lugar no mundo onde tem mais água. Sim. É mais ou menos isso. E se você olhar a posição de Guaíba no mundo, que é paralelo 30, se você olhar no outro lado, África do Sul? No sul, no Equador, acima, no paralelo 30, lá em cima, é deserto. Olha que coisa louca isso. Que ironia, né? Que ironia. É a mesma coisa, um abraço pro Lico.
Dima, o Nico, ele é geólogo, né? E ele tem uma teoria também interessante, porque nós temos carvão aqui, né? A África do Sul tem muito diamante. Antes os continentes eram juntos. Por que no Rio Grande do Sul não tem, né? Ele diz, é uma coisa geológica, mas né? teoricamente, ao longo do tempo, né? Isso é a mesma coisa que o petróleo, né? O petróleo nada mais é do que sistemas orgânicos que se transformam ao longo do tempo em petróleo. Logicamente, se nós esperar um pouco mais de tempo, o nosso carvão vai virar diamante também. Entendi, claro. Ou seja, a parte lá estava mais antiga. Estava mais antiga. Tá. Então nós temos aqui uma indústria, porque aquela região também é meio carbonífera, né? Sim. Só que o carvão não tem tanta propriedade como o carvão de Criciúma, ali de Santa Catarina. Carvão, se não me falha a memória, para cada 1 quilo de carvão que você tem 510 gramas de cinza. Então, se imagine, você queima 1 quilo na caldeira e tira 510 gramas de cinza. O que você vai fazer com essa cinza? Sim. Tijolo, aí vira cimento. Não consegue. Não consegue. O cimento usa de 5% a 7% da cinza só. Né? Entendi. Então, quando você olha esse equilíbrio que você tem que ter no ponto de vista ambiental, né? Quando você olha o Tratado de Paris, quando você olha todo esse programa, né, de 2030, quando você olha tudo isso, né, ele tem que ter ele tem que ter convivência, nem tão radical e não tão, digamos assim, liberal. Ele tem que ter uma forma de se criar uma sinergia entre tudo isso. Entende? Ou seja, ambiente, pessoa, financeira. Exatamente. O tripé tem que ter da sustentabilidade. Da sustentabilidade, porque senão não funciona. Mas ok, então, mas ali é uma região com muita abundância de crescimento, uma possibilidade, uma projeção de crescimento, que a gente falou, saímos 15º para 14º. Não, 15º para quarto. 15º para quarto. E outra, Guaíba também, depois da enchente, isso foi um trabalho do Tenente Coronel, ele escreveu um livro, tornou-se uma das cidades entre as do Brasil mais seguras. Porque o que aconteceu na enchente, né? Tem uma história muito bonita, né? Veio o almirante perguntou assim, quer resolver o problema da enchente ou quer resolver o problema da cidade? E aí eles aproveitaram e resolveram o problema da região ali, porque tinha ali ou seja, controlaram melhor as coisas, tudo que estavam ali. Foi isso que aconteceu, né? Sim, inclusive tinha muitas facções ali. Sim, então. Aí, o Maranata, na realidade, né? Ele fez um trabalho interessantíssimo, que ele buscaram um financiamento no Asian Investment Banco Mundial. No Banco da Ásia. Banco da Ásia de Investimento e Social. E AIIB, o nome da sigla do banco. E o que acontece? Foi feito um trabalho em Guaíba, e eu tive a felicidade até de ser uma das pessoas que contribuiu com esse trabalho, né? Que é assim, Francisco, eles são 75 milhões de dólares só para fazer um trabalho de meio ambiente, para fazer a solução de todos esses problemas que existem lá. Então, esse trabalho está andando, ele está, eu acho que já subiu, né? Ele acho que já está nas fases de ajustes finais, né? Mas isso aí vai ser um golaço, né? Ali vai virar um polo de crescimento. É interessante, né? E isso acontece, por exemplo, Porto Alegre tem um polo de crescimento que é o Partenon, Zona Leste, onde tem mais morro, mais praças, possibilidades, porque a Zona Norte fica muito sedimentada, a Zona Sul e a Porto Alegre não tem Oeste por causa do Rio, tende a crescer para lá. Sim. E Guaíba, então, tem uma vinculação via Tamarã, né? Como é que é o Catamarã, de ligações direto, né? E aí vai para uma rota doce, não? Como é que é? Costa Doce, né? Porque aí tu vai para Pelotas, né? Tu pega ali Camaquã, toda aquela região e vai indo até Pelotas, né? Rio Grande, que também tem um fluxo industrial intenso por causa do porto. Sim. Guaíba está numa situação logística muito interessante, né? Se você parar para pensar, ela está a 130 quilômetros de Porto Alegre, 130 quilômetros do litoral, 130 quilômetros da serra, 235 quilômetros do porto, mais ou menos. Então, veja, ela é um centro logístico. Por natureza, é um hub de convergência. Entendido.
É um hub de convergência. Então, quando se fala num ponto de convergência que possa se desenvolver, invariavelmente você vai pensar em Guaíba, né? Porque ela converge pelas distâncias, ela converge no ponto de vista de desenvolvimento, né? Sim. Por isso que a Ford, né? Logisticamente era o melhor lugar para ela ser colocada, onde ela ia colocar, porque ela estava do lado do Mercosul. Sim, sim, vai, porque quem quer ir para o Uruguai, Argentina. Está por ali também. Então, É rota. é que a gente rota. falou, Então, veja, ele convergência. é um hub logístico. Guaíba é um hub logístico. Tu vai ter que passar por ali. Vai ter que passar por ali. Perfeito. E então, aí, essa experiência toda dá para ver a tua capacidade intelectual e de execução, né? Porque não adianta só ter uma capacidade. Aliás, a tua capacidade primeiro começou com uma capacidade de execução, né? Eu costumo dizer que quem é que eu venho aqui? Ou o cara está num cargo importante, ou a pessoa escreveu, produziu algo importante intelectualmente, ou de execução, ou fez uma coisa fora da curva. A tua execução é muito forte. Sim. Mas me chamou muito a atenção, e aí também esse é um motivo, esse economista que conhece a parte de saúde. Vamos para o Círculo Operário de Caxias, que por coincidência, dia 26, está assumindo o hospital lá em Guaíba. Que maravilha isso. Essa foi uma melhor notícia que a gente recebeu. Né? Me conta como é que foi o case do Círculo Operário de Caxias. Porque Caxias é um polo industrial, né? Sim, o Círculo lá em Caxias, né, eu fui convidado então para fazer um trabalho de Basic Scorecard para poder fazer o Balance Scorecard, BSG. Para quem não sabe, a gente tem que responder 4 perguntas no BSC, que é uma ferramenta de planejamento estratégico. Sim. Vamos lá. Primeiro, o cliente está mais satisfeito, as pessoas estão mais felizes, o processo está mais rápido, está sobrando mais dinheiro. Se essas 4 premissas, financeira, comercial, pessoas e processos, forem bons, o negócio vai funcionar. Agora, então, naquela época... Kaplan, né? Kaplan. Norton e Kaplan. Norton e Kaplan. Tem uma série de livros dele que são muito interessantes de ler. Mas uma das coisas que foi interessante no Círculo foi o seguinte... Foi uma consultoria Foi uma consultoria de gestão com vistas a desenvolver um planejamento estratégico para o Círculo. Para o Círculo Operário. Então, nós iniciamos o trabalho primeiro fazendo... O Círculo Operário, ele é só plano de saúde? Não. Me fala um pouquinho sobre o Círculo. O Círculo ele tem várias coisas. O Círculo tem plano de saúde, odontologia, hospital, laboratórios de análises clínicas, laboratórios de imagem, toda uma área que não sei como está hoje, tá? Mas toda uma área que cuidava digamos assim, do social. Sim, assistência social, vai para o braço da assistência social. Inclusive, mas ele nasce, o Círculo Operário nasce para sustentar a saúde dos operários, da indústria de Caxias. Da indústria de Caxias, exatamente. Que era o maior polo. Foi o primeiro do Brasil e o único que funciona até hoje, sabia? Interessante. E uma coisa que a gente estava vendo sobre isso é assim, ó, e nós começamos o processo lá, respondendo a tua pergunta, nós começamos o processo lá, fazendo uma entrevista com cada gerente de cada área. Ele tem uma rede de farmácias, que eu esqueci de falar, são 25 farmácias na época, deve ser mais, né? E o que ele faz? O que nós fizemos? Nós fizemos tudo isso, pegamos as análises financeiras de departamento por departamento e começamos a perceber qual eram os custos variáveis, qual eram os custos fixos, né? Qual era o índice de lucratividade, como que era calculado o preço, de que forma era o preço, e começamos a trabalhar isso. Tá? Começamos a trabalhar isso e começamos a fazer todo um planejamento estratégico de todas as áreas. E nós tínhamos uma sala lá que acho que era Roberto Twigo, era o superintendente na época. Nós tínhamos uma sala que nós chamávamos de sala de guerra. Justamente isso, né? A administração requer uma sala de guerra, ou seja, é uma sala de contingência, né? É uma sala de crise. A sala de guerra é uma sala de crise, ou seja, aqui nós vamos falar as verdades, guardadas as devidas proporções, né? O Círculo tem uma representação da Tábua Redonda. E a Tábua Redonda é que os caras se combinavam, os guerreiros
sentavam numa mesa redonda e todo mundo botava suas armas e dizia assim, aqui agora nós vamos dizer a verdade, e ninguém pode atacar ninguém. Por isso que surgiu a parte, né? Antes os caras paravam um na frente do outro e iam brigar. Aí os caras, não, eu vou pegar o cara quando ele não está me esperando, né? O que nem aconteceu agora no Iraque, né? O cara viu a oportunidade, vai lá e exterminou tudo. Ou está exterminando, ele não se pode falar questionável, isso, mas isso surge com esse espírito. Ou seja, eu preciso tomar conta desse negócio que é sério e é perigoso, vamos chamar assim. Saúde é vida é perigoso, o risco é grande. O risco é grande. E o lucro é proporcional ao risco. Por favor, conte mais. Então, o que aconteceu naquela época? Nós montamos, então, um planejamento estratégico total do circo. Total. Total, das farmácias, dos laboratórios? De todas as partes, houve uma cerimônia onde todos os gerentes das áreas assumiram, né, o compromisso, carta compromisso. Nós sempre brincávamos, né? Não adianta você pôr objetivos além de 5. Isso é uma coisa que a vida ensina. Você tem que pôr 5 compromissos a serem atingidos, dos quais 3 sejam tangíveis. Senão você desmotiva. Então, você busca, né, uma forma de fazer isto objetivamente. Ou seja, o que vamos fazer para solucionar esse problema? Então, foi feita uma série de coisas. E dentro desse processo, você passou por tudo. E, inclusive um método de custos, tá? Pouco diferente dos métodos daqueles chaves de rateio, aquele monte de troços que o cara começa na plano parede, de conta, começa numa parede assim, vai ali, vira para outra e nunca termina aqueles cálculos naquelas chaves de rateio, né? Aquilo é complicado. Porque começa aliás, isso é uma discussão que eu tenho, que a evolução do processo da qualidade é quanto mais tu divide. E a lógica é o seguinte, quanto menor o detalhe, mais eu consigo observar. É mais ou menos o cálculo, vou tentar explicar de uma maneira que o pessoal vai entender. O pessoal fez uma pesquisa para saber qual era o diâmetro da Inglaterra, né? E eles perceberam que quanto menor a unidade de medida, aumenta o diâmetro. Claro, porque aí eu pego cada detalhezinho e vai aumentando. Se for em milímetro, o diâmetro é maior. E é o que tu está dizendo, tem um limite de eficiência disso. E nós fizemos um modelo desse chaveamento de custo, rateamento de custo, mas olhando o hospital como um organismo. Como uma indústria, como um processo produtivo. E olhando ele, né, por exemplo, com toda a sua estrutura, não sendo rateado, mas sendo utilizado. Sim, porque ela não tem fins lucrativos. Exatamente. Então, foi muito interessante. Inclusive, foi meu trabalho de conclusão no meu curso de MBA, né, e passou. Então, eu estava certo, né? Então, Ou ninguém entende para questionar, né? Tu convenceu eles. Isso, né? Tu convenceu Não, mas eles. Funcionou. Até porque o modelo está aí, né? Tá aí. Então, o que acontece, né? Quando a gente faz um trabalho desse, como nós estamos falando agora, é muito importante você saber uma série de coisas. E a principal, Francisco, que a gente sente hoje em todas as instituições, né, privadas e mesmo governamentais, o distanciamento que existe da realidade e das pessoas. Na cultura de acompanhamento. Das pessoas. Então, o que acontece? O negócio começa a ficar dissociado, chega um momento que ninguém mais sabe o que tem lá dentro. E não se dá explicação nenhuma do que está sendo feito. Então, uma das coisas que acontecia no círculo, que eu achava fascinante, era a relação que o círculo tinha com a comunidade. Sim, ele escutava a comunidade. Rapaz, era um negócio fantástico aquilo, sabe? Por quê? Porque ele trabalhava diretamente com as pessoas. Diretamente. E isso eu acho que foi um ganho para dar certo o processo maravilhoso.
Porque ele conseguia mensurar. Porque não adianta você fazer um planejamento, querer implantar um planejamento sem ter mensuração. Uhum. Né? Porque senão, como é que você vai saber se aquilo está certo ou está errado? Então, esta mensuração vinha da onde? De fora para dentro. Foi muito interessante. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, que saúde não se faz isolado. Você tem que saber as carências e atuar diretamente nas carências. Você não precisa resolver, mas você precisa atuar. Por exemplo, chega uma pessoa na tua emergência. Tá? Chega uma pessoa na tua emergência. Famoso verde, laranja, vermelho. Chega na tua emergência. O camarada está extremamente nervoso. O camarada está fora de controle. Né? Porque ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe o que vai acontecer. Né? E se criou um sistema de recepção dessas pessoas nas emergências. Tudo medido. Tudo medido. Qual era o... Tu sabe que eu vou fazer um gancho. Eu fico impressionado com esse tipo de trabalho que o economista faz e consegue colocar isso na prática, que é a da aviação. A aviação também tem uma precisão, e agora, né, falamos de Guaíba, o Aerocity lá, a aviação tem uma precisão. Se tu entregar 3 coisas para quem viaja, o cara fica tranquilo. Que horas sai, que horas chega. O que vai acontecer comigo e com minhas coisas? Sim. E se der um problema, como é que eu resolvo? Sim. Se o cara entrar, ele sabe, ele não vai reclamar, ele vai saber lidar com isso. Então tu tem que informar isso pro cara. Ó, cara, se qualquer problema que tem, vai acontecer tal coisa. Então, mudou o tempo. Vai atrasar, tu vai ter um lanche, tu vai fazer isso. Ah, mas eu tenho compromisso. Isso é caso a caso. Então as pessoas têm que entender que aquilo que tu falou, o todo e o específico. Continua. Então, o que foi feito lá, Francisco? Foi uma coisa assim, um sistema maravilhoso, inclusive nós medimos ele, né? Conseguimos reduzir em 70% os problemas da emergência. Uma enfermeira classe A na emergência. Ela tem o olho clínico, né? Então ela sabe, ela consegue identificar o problema. O que ela fazia? Ela pegava essa pessoa, tirava da emergência. Era uma porta, por Deus, era uma porta. Tirava, passava o cara para dentro dessa porta, tinha uma cadeira mais confortável para ele, media a pressão, tirava a temperatura. Rapaz, aquilo neutralizava o problema. Porque ele vai contaminando, o outro fica vendo, e o outro fica nervoso, do nervoso. Aquilo neutralizava, entende? Neutralizava a ansiedade do cara. Isso. Ele pensava assim, eu já estou sendo assistido. Então, não contamina o outro. Esses exemplos de, digamos, entende? Esse exemplo de sinergia que são fundamentais no hospital. Como é que foi a construção do plano? Porque montar um plano de saúde, olha, a gente brinca, né? Nós temos o sucesso da Unimed, no nosso Unimed aqui, né? Mas já tem vários seguindo e outros planos surgindo. O Moinhos de Vento está criando plano, os hospitais estão precisando criar plano. Para a subsistência é super importante. E a outra coisa está vinculada à escola. A escola. A UX, escola de enfermagem. A escola, a UX está lá dentro. Sim. O Moinhos agora criou a escola, a faculdade está aqui dentro do total. Dentro do próprio hospital, né? E é uma grande sacada, né? Porque se imagine quem sai dali, ele está formando a mão de obra dele. Ele sabe exatamente quem está, o caminho, toda a parametrização do curso, tudo mais, ele está controlando, ele sabe. Então, veja, quando você faz um plano como esse, o que você tem que entender? Você tem que ter todo o cálculo matemático, logicamente, que acompanha, mas você tem que ter o engajamento. E as pessoas que entrem para dentro do negócio, entrem sabendo o que vão fazer. Cada um com a sua missão, cada um com o seu objetivo. Isso é um conceito também que eu gosto muito. O pessoal pergunta assim, cara, liderança. Cara, vamos dar real, todo mundo é líder. Porque a liderança, a característica da liderança que não se transfere, porque a liderança pode delegar, mas a responsabilidade não é indelegável. Então, quem executa a tarefa é líder responsável da sua tarefa.
Ponto. É isso. Então, esse é o engajamento Sim, que a gente chama de comprometimento. E hoje, agora, nós estamos falando da jornada. Nós sim. estamos usando outros nomes, né? É a mesma Mesma coisa coisa. para vender mais, tá? É mais ou menos isso. Veja, Francis, nós criamos uma coisa que é, nós criamos um processo dentro desse planejamento que chamava-se PAI. O Excelente. que era o PAI? PAI era um plano de investimento. Então, um gerente chegava e dizia assim: eu quero fazer esse investimento. Então, ele tinha que passar para nós o que ele queria, o que iria acontecer na área dele com aquilo, quais eram as melhorias que iriam acontecer, certo? E qual é o resultado que E daria? qual o resultado que daria? Que se o resultado que ele estava propondo daria para pagar, no mínimo, o investimento que foi feito parcelado. Em quanto tempo? Em quanto tempo? E isso hoje, tu está falando de gestão de projetos. Claro, nós fizemos isso lá naquela época. Veja, e com isso, o que aconteceu? O que arrancou com isso? PMI, International Management Project. O que aconteceu com isso? Olha, naquela época lá, os carrinhos de anestesia foram todos terceirizados. O estacionamento foi terceirizado. O SND foi terceirizado. Mas tu tem que ter uma gestão de contrato muito muito boa. forte. Muito forte. E daí o que acontece com isso? Você, antes de fazer essa terceirização, você tem que medir e depois tem que controlar. Porque a comida, a lavanderia e tudo mais são serviços agregados. Isto não é responsabilidade do hospital fazer. Ele não tem que ter 200 pessoas fazendo isso. Na cozinha, não sei o quê. Não é o core business dele. O core business dele é a saúde. É a saúde. É a tecnologia, tu ter a melhor tecnologia. Isso. E aí entra um problema, porque ele não é responsável pela gestão, e sim pela melhor tecnologia da saúde. Daí, quando ele faz isso, esse tipo de projeto... Aliás, esse é o conceito do Sírio-Libanês. O Sírio lá, que é um dos maiores grupos, o cara está nas maiores pesquisas do mundo. É, oitavo, né, do mundo. É. Oitavo do mundo. Eu acho que sim, eu vi uma pesquisa esses dias atrás. Eu sei que ele está classificado muito bem dentro dos maiores hospitais do mundo. Eu vou ver direitinho, tem essa pesquisa comigo e te passo para ti. Tá. E aí, o que ocorre, né? Se a gente faz uma estruturação com mensuração, certo? Medindo, primeiro o que é, o que vai ser e como fazer, e ver aí o resultado. É a base para preparar. Eu queria que tu explorasse um pouco a parte comercial. Me fale um pouquinho da parte comercial de um plano de saúde, de um hospital. Veja, o Círculo ele tem uma tradição muito grande naquela região. A maioria das empresas de toda aquela região está com o Círculo. Veio a Unimed, entrou, montou um hospital lá. Grupo Fátima. Sabe? O que acontece? É muito forte a presença do Círculo Operário Caxiense. Porque ele foi o primeiro. Sim. Ele tem uma Ele está vinculado, eu fico impressionado, o Caxias, eu brinco que eles são os gauleses. Tudo eles têm os deles. Exatamente. Tudo os deles, né? Esse é um outro ponto, né? Caxias, aquela região da Serra, tem uma coisa muito importante. Ela só vai buscar fora quando não tem dentro. É porque tem muito empresário. Cara, nós temos Marco Polo, nós temos Grandene, um PIB gaúcho forte lá. E aí o comercial disso se torna não fácil, mas se torna muito mais negociável. Sim. Muito mais negociável. Sim, na verdade, tu tem uma grande linguagem para mostrar que é vantajoso. E tu tem um controle que tu não põe em risco, e aquilo que tu falou, e valoriza todo mundo. Eu consigo pagar bem, eu consigo remunerar bem o hospital, só que tem controle para isso. Sim, então essa coisa toda, né, toda essa visão, né, ela é um caso de sucesso, realmente é. Né? Olha o Círculo hoje. O Círculo hoje tá vindo para Guaíba. Tá vindo? É um case. E é muito legal que a Bem Medical
nosso patrocinador está presente Sim. junto com, está liderando esse processo. Então, é muito bacana ver tudo isso e vamos fazer uma aproximação, né, como a gente chama, né, safe landing, ou seja, aterrissagem segura. Né? Ela precisa, quando a gente descobre alguma coisa, precisa, torre, ó, a aeronave quer descer aqui, sim, por quê? Não, vem aqui, abastece aqui, aí quando ele faz isso, não dá manutenção, então tem que aterrissar com segurança. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante que está acontecendo para a região. Para a região. Com o fechamento do Hospital da Unimed ali, fechou o hospital, fechou o pronto atendimento ali que tinha deles. Isso foi um vácuo para a cidade. Foi uma coisa muito ruim. E o que está acontecendo agora? A prefeitura até pensou em comprar, né? Mas aí eles, não, isso aí não pega porque deixa alguém terceirizar isso, fazer isso. Isso não é meu business, né? Meu business é outro, né? Sim, é o político, é o social, é a segurança. Exatamente. Mas o que está acontecendo? Então a gente está muito feliz com a vinda do círculo lá, né? Que bacana. Está muito feliz. Eu acho que isso vai ser para a cidade, para nós que moramos em Guaíba, vai ser Me fala, para a gente terminar, nós já estamos há 45 minutos conversando. Bom, olha que papo, né? Que loucura. Não, mas foi muito bacana. Mas foi muito importante o que tu está dizendo e a segurança que tu passa e os conselhos de governança que tu tem participado. Como é que tem? Eu tenho participado de muitos trabalhos fortes, né? Atualmente nós estamos terminando um trabalho muito forte na área do etanol. Nós estamos iniciando um trabalho agora, já estamos com tudo pronto, estamos entrando no BNDES agora, acho que amanhã. O biodiesel, a fábrica não é por ali, não, né? Não, vai ser lá em Passo Fundo, Vai ser Passo Fundo, Erechim. Caso que pega o borro da colheita. Isso. Mas nós estamos, essas pessoas, Zebil, o nome da empresa, ela está fazendo um trabalho muito interessante, né? Porque ela está utilizando aquela janela que existe da safra de verão e da safra de inverno. Então, ela vai puxar essas terras, digamos assim, que não são exploradas no inverno, né? Ela vai fazer plantações de determinados tipos de sementes e enfim, de agro, né? Que vai poder ser transformado em álcool. E aqui tem uma coisa interessante, né? Eu participei, e é um dos cases de sucesso, vai estar no livro lá, o case Braskem. A Braskem, quando lançou o plástico verde, o projeto não foi aprovado. E aí me chamaram. Nós reunimos doutores de engenharia química de todo o Brasil, e eu faço uma atividade que eu divido em 3 grupos. 2 vão fazer o projeto e um outro grupo vai avaliar o próprio projeto deles, para fazer uma competição. Isso é um sistema hoje está se chamando de cocriação, tá? Mas ele é um pouquinho mais complexo. Tiramos os camelôs da Praça 15, usando 4 elementos, o político, o lojista, o camelô e o Ministério Público. O Tecnopuc foi criado também com uma coisa assim, mas aí o plástico verde, bom, resultado final do trabalho, nem os próprios químicos comprariam o projeto, porque eles estavam querendo vender o plástico verde. Só que o plástico demora 200 mil anos igual ao do petróleo. A grande questão que tem que vender é que quando a cana sobe, a planta sobe, eu tiro o gás carbônico. Então, na verdade, existe uma compensação ecológica da natureza em relação a isso. Claro, então eu não estou vendendo o plástico. O plástico polui igual. Agora eu tiro a poluição, o benefício do negócio. O benefício do negócio. O plástico é uma coisa e a planta também em relação ao álcool, né? Eu fiz algumas experiências com plástico com a resina oxo-biodegradável da Inglaterra. Então, um plástico leva 400 anos normal, né? 400 anos, porque ele para quebrar a cadeia de carbono dele, né? Esse resíduo oxo-biodegradável, inclusive a maioria das empresas hoje usa oxo-biodegradável. Ele quebra a cadeia do carbono no momento no momento que ele está fazendo o sopro ou a extrusão. E aí esse plástico dura 4 anos, ele desmancha.
Sensacional. Né? Mas aí houve, sabe, que existem as coisas boas, existe a contrapartida. Então, existem aquelas discussões, né, que muitas vezes encerra ou não permite, né, que determinadas evoluções aconteçam. Né? Por isso que eu digo para ti, hoje os projetos são álcool, né, que a gente está entrando, vamos entrar aí nessa parte do SaaS, né, que vai fazer toda essa gasolina de avião, dos barcos e tudo mais, né, que já existe um protocolo internacional e não existe o combustível para aviação, que eu estava falando agora. Né? Isso aí é uma coisa que o que você fizer vai ser vendido. Sim, é o querosene, né? Existe precisa ter uma garantia de explosão muito forte. Muito forte, mas só que eles estão fazendo isso no tratamento do álcool, né? Sensacional. Então nós estamos fazendo isso. Estamos lá no Rio Grande com a Gran Port fazendo todo um trabalho de reestruturação da empresa, né? Para que do polo naval? Não é retroárea, logística, certo. toda essa parte, né? Eu trabalho também, eu presto meu serviço também para a empresa Propósito Partner, aqui em Porto Alegre, que é uma empresa... É um fundo, né? Não é fundo, é mais que fundo. É um negócio que trabalha... Ele junta empresas... 29 instituições financeiras. E você viabiliza os investimentos que vão ocorrer através deles. Então, é quase que ele vende o que os bancos não vendem, porque o banco tem coisas de prateleira, e eles não, eles vão... Customizam. E aí capta o dinheiro e coloca lá. Isso. Maurício Manso, MM. Maurício, nós estamos já 50 minutos falando. Obrigado pela aula. Tá? Foi um papo muito bacana. O que o pessoal comenta é que o mindset aqui, a gente explora como a pessoa pensa. Tudo é mindset, mas tudo é pensamento. E pensamento do bem, pensamento de profissionais que nem tu, é extremamente importante para nós termos essas referências aqui conosco. Então, eu queria te agradecer. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Ou seja, Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E a Método Soluções de Engenharia e a Bem Medical Soluções de Saúde. Maurício, querido, muito obrigado. Eu te agradeço. Vamos voltar a falar e tu está convidado a outros programas aqui, porque o Paul Stream é mais do que um programa, né? É uma emissora de TV que está 24 horas no ar. Grande abraço, até semana que vem. Um abraço a todos.